Hello, hoje mais uma vez aqui com vocês para falar sobre assunto. Qual assunto que eu adoro falar? Relacionamento. Isso mesmo, gente. Meu nome é Bárbara Freitas, sou advogada, especialista em direito de famílias, mas eu quero aqui conversar sobre família, sobre eu e você, você com seu companheiro, você com seu marido, você com seu namorado, enfim, você com a pessoa que você gosta. Complicado, né? Mas antes da gente adentrar o assunto, deixa o seu like. É isso mesmo. Sabe por quê? Se você não gostar, você vai lembrar de deixar o dislike. Mas a florzinha, o coraçãozinho, a gente sempre esquece de deixar. Então, deixa o seu like, porque isso ajuda demais. E se inscreva no canal e compartilha depois, se você julgar que foi bom. Caso contrário, você deixa o seu dislike e tá tudo certo, tá bom? Vamos falar sobre relacionamento. E vamos falar sobre a história os opostos se atraem. Isso é verdade, isso é mentira? E aí? Como é que funciona isso? Quer dizer que todo casal que é muito oposto do outro tem que se divorciar, tem que terminar o relacionamento? Vamos por partes, né, gente? Relacionamento não tem receita pronta, né? Não é receita de bolo, se nem receita de café. Visto isso aqui, é fácil que cada um tenha a sua receita para o mesmo café e cada um vai sentir notas diferentes, igual essa roda do sensorial do café. E relacionamento vai ser diferente disso? Claro que não. Relacionamento que dá certo para mim não necessariamente vai dar certo para você. Mas como especialista no direito das famílias e atendendo muitos casais ao longo desses mais de 15 anos, a gente já viu de tudo um pouquinho, né? Então, e desse pouquinho que a gente viu, o que eu posso dizer para vocês? De fato, trazendo aqui também um pouquinho da minha experiência pessoal, né? Como, enfim, uma pessoa que já se relacionou, pessoa que namorou muito, pessoa que já se divorciou, está casada, feliz e contente. Como é que isso funciona? Os opostos de fato se atraem, mas dificilmente permanecem juntos. E por que isso é talvez uma verdade não absoluta, relativa? A segunda fase da oração, né? Dificilmente permanecem juntos, é porque quando a gente se relaciona com uma pessoa que é oposta a gente, por exemplo, eu sou uma pessoa muito firme, sou uma pessoa muito ética, tenho os meus valores, e o meu companheiro, por alguma razão, é uma pessoa permissiva, uma pessoa fofinha, uma pessoa que, tudo se dói, tudo é muito dramático, tudo é muito emocionada, sabe? Você vê que são duas pessoas completamente diferentes. E muitas vezes essas pessoas acabam se casando, constituem família, têm filhos, e aí, como é que fica? O que ocorre, e é fácil disso acontecer, entenda que isso acontece, talvez você se identifique com isso, ou identifique algum casal próximo a você que padece desse mal. Com o passar do tempo, dos anos, sei lá, cada um tem seu tempo, né? Essa admiração anteriormente que existia, ela muda, deixa de ser admiração. Porque admirar é o quê? Mirar aquilo que você gosta, na ação daquela pessoa. E com o passar do tempo, casais muito opostos, casais muito diferentes, essa admiração, ela tem uma queda, assim, absurda. E por que isso acontece, muitas das vezes? Aí você fala assim pra mim, Bárbara, mas então a solução qual que é? É a gente divorciar? É a gente terminar esse namoro? É dissolver essa união estável? Cada um pro seu lado? Claro que como advogada, talvez o meu ímpeto fosse falar, não, tem que terminar logo, vamos divorciar. Mas aqui a gente precisa muito acolher as famílias, a gente precisa ter esse acolhimento. Não só das famílias, mas como das pessoas de modo geral, né? E não, a primeira atitude não é essa. Como é que a gente pode resolver esse impasse, resolver esse problema? Pessoas muito diferentes, opostas, elas precisam encontrar o quê? Pontos comuns. Pontos comuns. Algo comum aos dois. Seja profissional, ou seja de fé, de religiosidade, o mesmo centro, a mesma igreja, a mesma sinagoga, enfim, preciso encontrar ali algo comum aos dois, que possa, de alguma forma, intermediar.
E a parte profissional é o advogado, Bárbara, que eu tô falando? Não, não é advogado. É um terapeuta. Muitas das vezes um terapeuta do casal ou mesmo um terapeuta individual, mas os dois focando no mesmo intento, que é resgatar esse casamento. Porque quando a gente tem muita oposição no comportamento, nos valores, na forma de conduzir a vida e, consequentemente, essa família, a gente se afasta mesmo e aí a gente não tem pontos comuns. E eu vou dar um exemplo muito simples aqui disso, e que é algo corriqueiro e que eu vejo isso todos os dias. Eu faço esse trabalho na minha vida pessoal, com os meus amigos, com o meu marido, com a minha família mais próxima, no caso a minha mãe, da gente o quê? Conversar. A gente precisa conversar. Muitos dos casais, com o passar do tempo, eles perdem o hábito de conversar, de ter aquele tempo de qualidade, de falar sobre coisas que são comuns aos dois. Então, mas o tempo de qualidade a gente não pode falar de filhos. Poxa, será? Será que no dia a dia vocês também já não conversam sobre os filhos? Esse momento de qualidade, por que não inserir a conversa sobre os filhos? Uma vez que vocês não conversam sobre isso em momento algum. As conversas são sempre superficiais em todos os sentidos. Então, é conversar, uma conversa genuína. Uma conversa não é... Aqui eu não estou querendo que vocês discutam, tá? O objetivo aqui não é nenhum sair ganhador dessa conversa, tá? Eu ganhei porque eu estou com a razão. Não, eu perdi porque eu não soube rebater os argumentos dele. Não, é uma conversa, gente. A conversa, o objetivo aqui não é ninguém sair ganhador ou perdedor dela. É simplesmente para aproximar vocês. Então, deixar de ter conversas muito superficiais para passarem a ter conversas mais profundas. E conversas que, de fato, vocês consigam verbalizar sentimentos, verbalizar emoções e verbalizar atos que precisam ser feitos, precisam ser efetuados para dar continuidade nessa família. Vou dar um exemplo aqui bem simples que já aconteceu no escritório, e eu até esqueci de falar no outro vídeo, da ausência de uma conversa franca. Porque a pessoa imagina o ruim do parceiro. Isso, principalmente, gente, acontece muito. Eu tenho que trazer aqui a razão, mas isso acontece demais com nós mulheres, porque a gente imagina que o outro imaginou. Eu pensei que você tivesse pensado. Eu imaginei que você tivesse pensado tal coisa. Porra, não tem que imaginar nada, não tem que pensar nada. Verbalize. O exemplo que eu vou trazer para vocês é algo que já aconteceu dentro do escritório. Era uma ação de divórcio, foi uma ação de divórcio, e o meu cliente à época é um advogado, e a outra parte não era da área jurídica, era de uma outra área. E ele sempre falava assim, nossa, aí dado o momento do dia, ele falava sobre os processos. Chegava em casa e conversava sobre o processo, sobre o dia dele. E aí quando ele verbalizava a palavra processo, a sua esposa, naquele momento, ela entrava, no primeiro momento, ela saía dali, ela entrava em Nárnia, totalmente fora daquela conversa. Mas com o passar do tempo, essa história de processo tornou-se para ela algo que ela tinha um verdadeiro terror, ojeriza mesmo, ela não aguentava ouvir a palavra processo. E com o casamento de muitos anos, isso foi a história do bloquinho, né? Da relação, o afastamento é por conta do muro. E esse muro é feito de blocos, de pequenos tijolos. E essa questão do processo a tirava do sério, ela não aguentava. Aquilo ali tirava o bom humor, tirava o norte dela, simplesmente, de fato, irritava muito. Chegou um ponto que ela não aguentava mais esse relacionamento, por essa razão e por outras. Mas ele nunca soube disso. Nunca soube. Ele falou, eu nunca imaginei isso. Então, a gente não precisa chegar na linha final, num divórcio, numa dissolução de união estável, numa separação de um namoro, um término de um namoro. A gente precisa conversar. Então, a gente tem que parar com essa história de ficar imaginando o que o outro pensa. Eu pensei que você pensou tal coisa. Eu achei que você tivesse. Não, para de achar, para de imaginar e vamos verbalizar. Então, casais muito distantes, casais que são muito diferentes, casais que são muito, de fato, são opostos,
precisam ter esse ponto comum, buscar um terapeuta, buscar uma entidade, um líder espiritual, buscar conversar mais. Para o quê? Regular, gente, regular aquilo que é comum, os filhos, a casa, enfim, aquela relação, essa relação é comum aos dois. Então a gente precisa, enfim, abastecê-la ela com argumentos, com vivência, com decisões. Casais, de fato, que mais convergem do que divergem, tendem a prosperar, tendem a ter casamentos mais longevos, porque simplesmente não tem problema. Não, eles têm muitos problemas, talvez mais problemas do que os casais que são opostos, mas eles encaram os problemas de uma forma diferente, entendeu? A carga que é dada àqueles problemas é outra, a solução é conjunta, a solução não é individual, o peso é dividido, eu carrego metade, você carrega metade, ou não, você carrega mais, eu carrego menos, mas enfim, a gente consegue conversar de uma forma tranquila, de uma forma que vai, de fato, melhorar a nossa família, melhorar a nossa vivência, convivência. Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que isso tenha feito sentido para vocês. Para mim faz muito sentido. A gente precisa falar muito sobre relacionamento, porque o número de divórcios só cresce. E eu não vejo esses índices diminuir. A gente está numa crescente contínua, né? Então, a gente precisa cuidar daquela pessoa que a gente escolheu, a gente precisa cuidar da nossa família. Lógico que aqui, gente, eu tô falando de relacionamentos saudáveis, tá? Não tô falando de relacionamentos abusivos, violentos, tóxicos, não. Não tô falando desses relacionamentos. Eu tô falando de relacionamentos saudáveis que são possíveis da gente reverter, muitas das vezes, um divórcio. Não chegar no ponto do divórcio. Então tá bom, deixa o seu like, não se esqueça disso, encaminha esse vídeo pra quem você acha que vai fazer sentido e um beijo pra vocês e tchau, tchau!